boa tarde, a graça e a paz. Vamos para mais um meio-dia, live toda sexta-feira, pontualmente ao meio-dia, no meio-dia com a Dani, onde toda sexta-feira nós vamos falar sobre algum assunto vindo diretamente do trono de Deus. Se você que vai assistir essa live depois lá no canal do YouTube, não esquece de comentar, compartilhar e principalmente se inscrever no nosso canal. Mas você que vai assistir ao vivo aqui comigo, aqui no Instagram, simbora botar fogo nessa seara, que o tema de hoje é batalha espiritual. Tema que muitos de vocês têm dúvidas, alguns sabem alguma coisa, outros sabem bem pouco, mas principalmente eu fui percebendo que poucos sabem que para entrar numa batalha precisa antes aprender sobre defesa. Esses dias o Senhor tem falado comigo sobre defesa, A gente pensa sempre no ataque, eu vou me levantar contra os meus adversários, lembrando que a minha luta não é contra sangue e carne, mas principados e potestades. A gente acha que a vitória vem quando eu me levanto, mas esquece que para eu me levantar, eu preciso primeiramente saber me proteger. Essa semana eu fiz uma enquete aqui com vocês e perguntei: você sabe quais são as armas de defesa? E olha o que curioso. Ontem uma amiga veio aqui em casa e a gente estava debatendo sobre esse tema rapidamente. E eu disse assim para ela, abri a enquete, a mesma pessoa que disse eu não sabia que haviam armas de defesa, foi a mesma pessoa que disse eu sei usar as armas. E aí eu parei para pensar, mas se você não conhece as armas, como você sabe utilizá-las? Já parou para pensar nisso? De maneira sincera e honesta, você realmente conhece as armas espirituais de defesa? De maneira sincera e honesta, você realmente sabe que antes de atacar precisa aprender a se defender? Você realmente sabe como elas funcionam, qual a finalidade, o objetivo e como devemos usar cada uma delas? Eu mesma parei para pensar, será mesmo que eu sei? E eu fui estudar. E é dentro dessa temática que eu abro essa live aqui, falando que também será o tema da 6ª edição do Projeto Dons. Para quem não sabe, o Projeto Dons é um projeto de cunho social, onde a inscrição de vocês reveste em cestas básicas para pessoas em vulnerabilidade social. A Bíblia diz que eu não posso apresentar a Deus as minhas orações sem antes ofertar algo que me seja caro. Que não é sobre valor, amém? Mas é sobre disponibilidade. E eu oferto ao Senhor o nosso tempo para doação de alimentos não só físicos, mas espirituais para quem está em vulnerabilidade social. Mas o tema de hoje é quais são as armas de defesa. Imagina no mundo físico, um policial militar que vai entrar num local ou numa comunidade aonde ele não saiba se defender. Você acha que ele sairá vivo desse confronto? Um policial militar que vai enfrentar bandidos fortemente armados, com armas talvez mais potentes que a dele. Se ele não souber se defender, você acha que ele sai vivo dessa batalha? A resposta, ela é clara, é não. Da mesma forma, eu não ponho o meu pé na batalha espiritual sem antes saber quais são as armas de defesa e como eu poderei me defender. Da mesma forma, eu entendo que sem o Senhor eu não sou capaz de atravessar o outro lado da rua. Então, hoje eu quero falar para vocês, afinal de contas, quais são essas armas e como eu posso utilizá-las para lutar pela minha família, pela vitória da minha casa, pela minha saúde. E por tudo aquilo que Deus me entrega. Nada na nossa vida é por acaso, e nem eu nem você recebemos nada que não fosse entregue por Deus. Então devemos simplesmente cuidar daquilo que Ele nos entregou. Deus precisa entrar em cada pedacinho da nossa vida. Deus precisa fazer parte de cada pedacinho da nossa história. Ele precisa fazer parte da nossa mente, do nosso coração, dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, da nossa boca, das nossas mãos, dos nossos pés, do nosso corpo. Em absolutamente tudo ele precisa fazer parte. E olha o que a palavra diz em Efésios 3, versículos 16 ao 17. Peço que, da riqueza da sua glória, Ele os fortaleça. Aqui Paulo está dizendo, eu peço que da riqueza da glória de Deus, Ele fortaleça vocês com um poder interior.
por meio do seu espírito, ou seja, para que eu vença a batalha que é espiritual, eu preciso estar fortalecido no meu espiritual. Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Sabe qual é o problema? Esses dias eu abri uma caixinha e alguém me perguntou sobre tempo. Talvez o tempo seja a luta mais difícil a ser vencida. O tempo da espera, o tempo do aguardo, o tempo do milagre, o tempo de um novo tempo. A gente tá tão preocupado, já passou um mês, já passou 6 meses, já se passaram 12 meses, já se passaram 2 anos e eu não vejo o meu milagre. Aí eu pergunto pra você, porque foi a mesma pergunta que o Espírito Santo fez pra mim. E o tempo que você perdeu não acreditando? E o tempo, dentro desse tempo que você não orou? E o tempo dentro desse tempo que você esfriou a tua fé? E o tempo desse tempo que você deu mais ouvidos às outras pessoas do que a mim? E o tempo desse tempo que você não me buscou? E o tempo desse tempo que você não orou? E o tempo desse tempo que você desacreditou? Contabilizamos esse tempo? A resposta é não. A gente acaba não contabilizando o tempo que perdemos tempo. Parece redundante, mas é real. O tempo da espera, ele precisa ser contabilizado pelo tempo que eu baixei as armas. O tempo da espera precisa ser contabilizado pelo tempo que eu disse, não vou mais orar não, se Deus quiser, Ele que faça. O tempo da espera precisa ser contabilizado pelo se Deus quiser fazer, Ele vai fazer, Ele sabe de tudo que eu preciso. E aí você não orou, porque naquele momento você dizia, Deus sabe do que eu preciso. Então antes de contabilizar o tempo da espera, contabilize o tempo perdido durante a espera, né? E aqui Paulo está dizendo que vocês confiem nele, que suas raízes sejam profundas e o amor os mantenha fortes. Então aqui Paulo está dando uma preparação. Aqui ele está em Efésios 3, quando chega um pouco mais à frente, Efésios 6, ele vai falar de maneira mais veemente como podemos nos defender. Lembrando, o Antigo Testamento, ele espelha o Novo Testamento. E aí dentro do contexto de Efésios 3, eu vou lá para Isaías 41, onde a palavra vai dizer assim, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias e correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Durante o tempo, eu preciso me alimentar disso para me lembrar que o tempo não vai me cansar. Você sabia que há orações respondidas daquilo que você não orou? Opa. Então quer dizer que Deus sabe o que eu preciso e eu não preciso orar? Em toda escolha, há uma causa e uma consequência. Se você não orou por proteção, não fique abismado em não ser protegido. Se você não orou por restauração, não fique abismado em não ser restaurado. Se você não orou por libertação, não fique abismado por não ser liberto. Vamos receber os frutos, seja daquilo que oramos ou daquilo que não oramos. E aí eu pergunto para você essa tarde, que frutos você quer receber? Você quer receber os frutos daquilo que você orou? Ou você quer receber os frutos daquilo que Deus, se quiser, faz? Ambos os frutos vamos receber. Queremos um milagre de verdade, mas não oramos de fato. Deixa eu dizer algo para você que talvez você saiba, mas você acha às vezes tão absurdo. Deus quer fazer parte de cada pequeno detalhe da tua história. Seja ele grande, pequeno, médio, importante ou irrelevante, Ele quer fazer parte. E aí a pergunta que o Espírito Santo fez para mim e hoje eu faço a você, Deus tem feito parte? Ou você só apresenta para Ele aquilo que você acha que merece a atenção dele? Deixa eu dizer para você, Deus dá atenção sobre pequenas coisas a grandes coisas de maneira igualitária. Sabe aquela coisa do dia a dia? Bom dia, Espírito Santo. O que eu e você vamos fazer hoje juntos em mais um dia que o Senhor nos concedeu?
Aqui você está dizendo para o Senhor: Senhor, bom dia, pelo início do meu dia. Não importa se eu vou me levantar, tomar meu banho, tomar meu café, pegar uma condução e ir para o trabalho. Não importa se eu vou acordar, levantar, tomar um banho, tomar um café e cuidar da minha casa. Deus quer fazer parte de pequenos momentos. Quando você arruma a cama na sua casa, você está dando honra aos seus, dizendo: Senhor, obrigado, eu tenho uma cama. Eu tenho um lugar quente para dormir. Quando você põe a mesa para sua família, você está dizendo para Deus: Senhor, muito obrigado, porque tem alimento sobre a minha mesa e a minha família irá se reunir em torno desse alimento. Quando eu chego no meu trabalho e digo: Senhor, que nesse dia eu te apresento toda a minha jornada de trabalho. Você está dizendo para Deus: eu estou honrando a porta que se abriu, porque foi tu quem me destes. Deus quer fazer parte de pequenas coisas e de grandes coisas, mas como filhos mimados, a gente só bate na porta dele, achando que ele só se interessa por aquilo que é grande. E aí sabe o que fazemos? Dividimos com outras pessoas aquilo que deveríamos ter dividido com ele. Às vezes o teu milagre ainda não chegou porque você não tem intimidade. Entenda, sentar num banco de igreja aos domingos vai te dar água pelo domingo. Mas se você não orar na segunda, se você não orar na terça, se você não orar na quarta, se você não orar na quinta, se você não orar na sexta, no sábado e no domingo, você vai morrer de sede. Quem está morrendo de sede não recebe milagre. Quem está morrendo de sede está recebendo os frutos da ausência da oração. Então, antes de você pensar: eu vou orar de madrugada para cadeias caírem, amém, meu irmão. Mas antes de você descer a madrugada, vá aprender a como você pode se revestir e dessa forma poder lutar nas armas que Deus nos entregou, para que aí sim a tua vitória seja entregue. As pessoas estão querendo pegar uma bazuca sem saber utilizar um canivete. Faz sentido? Eu trago esses exemplos do natural para que você possa perceber como acontece naquilo que não é natural, naquilo que é espiritual. Não adianta você ler Rebecca Brown se você nem sabe quais são as armaduras de defesa. Não adianta você entrar num curso de batalha espiritual quando você nem sabe o fundamento. Na nossa vida escolar, como é que funciona? Primeiro a gente vai para a escola o quê? Para pintar. Ah, pintar não é interessante? Não, pintar vai refinar a nossa coordenação motora. No maternalzinho, no prezinho, aprendemos a pintar, aprendemos a colar, aprendemos a recortar, aprendemos a sublinhar, a seguir os pontinhos. E por que isso antecede a nossa alfabetização? Porque se eu não tiver coordenação motora, eu não sei sustentar um lápis nas minhas mãos. Portanto, não saberei escrever. Da mesma forma, isso acontece no mundo físico. E o que acontece no físico verbera no espiritual. Você quer escrever uma dissertação de mestrado sem ter aprendido a sustentar o lápis. Deus se revela à medida que nós nos entregamos para Ele. Deus se revela à medida que nós silenciamos o nosso eu e deixamos que o Espírito sobressaia. Então, antes de você querer correr, aprenda a engatinhar. Antes de você querer ir para uma maratona, dê 2 voltas no quarteirão da sua casa. Ganhe fôlego. Ninguém sobe para uma guerra e vai para o fronte sem primeiro saber se defender. Isso é tão importante, isso é tão real, que a gente vai ver isso descrito na própria palavra. O que Davi fez? Davi se levanta contra Golias e diz: eu vou lá resolver o problema. Tá todo mundo com medo? Eu não tô não. Vambora. Só que as pessoas que cercavam Davi disseram: rapaz, ele é um pastor de ovelhas. Ele não sabe segurar uma espada. Ele não sabe vestir uma armadura. Ele não sabe como uma guerra acontece. Ele nunca esteve em uma. Como é que ele vai desafiar o mais poderoso dos adversários no momento? Aí tentaram dar armas para Davi, das quais ele não sabia manusear, nem vestir. As armas eram tão grandes e pesadas que não cabiam nele. Davi sequer sabia segurar uma espada. As armaduras de Saul ficaram imensas, não cabia. O que Davi faz? Davi vai para o básico, para aquilo que ele sabia manusear de maneira destra. Ele diz: tem nada não. Eu matei urso, matei leão, protegi as ovelhas de meu pai.
Da mesma forma que eu matei ursos e leões protegendo as ovelhas de meu pai, eu vou usar as mesmas armas contra o meu adversário. Isso significa que Davi foi usar aquilo que ele sabia e não tentou utilizar aquilo que ele ainda não tinha como utilizar. Depois, Davi teve suas armaduras, suas espadas e tornou-se um ímio soldado, um general de guerra. Venceu muitos exércitos, mas naquela primeira luta ele utilizou o básico. Da mesma forma, no mundo real, hoje Deus está dizendo para você: ei, aprende primeiro o básico, depois você vai para o avançado. As pessoas querem descer em oração 3 horas da manhã e depois não sabe porque a cipuada desce. A palavra vai falar em Atos 16 que alguns discípulos que andavam com os discípulos foram tentar tirar um demônio de algumas pessoas e saíram de lá despidos. E por que isso aconteceu? Porque não havia ainda sobre eles autoridade para isso. Antes de eu ir para o fronte de guerra, eu preciso primeiro me encher da presença do Senhor, aprender a usar as suas armas, as de defesa e as de ataque, para que depois eu possa colocar o meu pé na batalha. Aí hoje eu pergunto para você: você sabe quais são as armas? Você sabe como utilizá-las? Você sabe como cada uma delas vai ter uma função específica durante essa guerra? Satanás está como um leão a rugir, buscando a quem possa dragar. Se você baixar a guarda, você vai ser dragado. E aí você diz: Deus não está vendo, e Deus está dizendo: eu estou te mandando primeiro engatinhar, e você está querendo correr. Estejamos atentos à voz do Senhor. Eu e você não conseguimos absolutamente nada sem a ajuda de Deus. Seguir Jesus já é uma grande batalha. Dizer hoje que somos cristãos já é uma grande batalha. Imagina continuar nessa batalha. A luta ela não vai acabar quando a gente se converte, ela não vai cessar quando nos batizamos, muito pelo contrário. Na conversão, no batismo, Satanás nos olha e diz: está se levantando um soldado, deixa eu abater, porque é menos um nesse batalhão. Mas eu quero dizer para você nessa tarde que não estamos sozinhos nessa luta. Jesus está comigo e com você e entregou a nós armaduras espirituais que vão nos ajudar a vencer em todas as lutas, em todas as batalhas. Olha o que Apocalipse 16:15 vai dizer: eis que venho como um ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas. Aqui o Senhor está falando das nossas armaduras espirituais. Elas precisam estar guardadas em lugar seguro em nós, para que não andemos nu e não vejam as suas vergonhas. Quando eu não me revisto das armaduras de Deus, o adversário vem e me pega de surpresa e mostra a minha vergonha. Quantas vezes você quer ser envergonhado? Quantas vezes você quer continuar no lugar de não vai vencer? Mas antes que você queira correr, aprenda a engatinhar, a ficar de pé, a dar os primeiros passos, porque o Senhor quer me ver e quer ver a você correndo também. A Bíblia vai descrever 6 armas, sendo que 5 destas são de defesa e uma defesa e ataque. Se a Bíblia me dá 6 armas, 5 de defesa e uma apenas que serve tanto para a defesa quanto para o ataque, por que eu me preocupo tanto no ataque e esqueço a defesa? Você não consegue perceber que isso é uma artimanha do inimigo? Você vai ver as pessoas falando batalha espiritual, armas de ataque, armas de ataque, armas de ataque. E as de defesa? Se a própria Bíblia diz 5 de defesa e uma que serve para defesa e ataque. Hoje eu vou fazer a pergunta, seja sincero, que você não está mentindo para mim não. Você está mentindo para Jesus, Jesus está vendo. Quem de fato sabe como utilizar essas armas? Quem de fato sabe o real significado, como eu devo utilizá-la, quais são os momentos que eu preciso fazer uso delas, de verdade? Eu vou aprofundar um pouquinho mais a pergunta. Em que local da Bíblia
esse talvez seja mais fácil de responder, elas estão contidas. Em que lugar? Bora começar pelo básico. Em que lugar da palavra de Deus estão contidas as armas espirituais? Enquanto eu estava vou tomar um gole de água, respondo aí. Em que lugar da palavra essas armas vão estar contidas? Ninguém para responder. Só uma pessoa respondeu. Se eu não sei nem isso, não adianta nada ler Rebecca Brown, ok? Nada. Não adianta nada. Se você não sabe o básico, não queira o avançado, porque você só vai sair nu, como descrito em Atos 16. A palavra vai falar sobre isso em Efésios capítulo 6. Em Efésios 6:10 começa Paulo descrevendo: no demais, meus irmãos, estejam fortalecidos em Deus. E aonde está a minha força? A minha força está em Deus. Então por que você diz, eu estou cansado, eu estou sem forças? Quando você declara isso, você está dizendo, eu estou sem Deus. A minha força, ela não é minha, a tua força, ela não é tua. Essa força é do Senhor. Então a primeira coisa que eu preciso entender, preciso estar fortalecido em Deus. Em seguida, Paulo adverte, revestidos, ou seja, vestidos de toda a armadura de Deus. Roupa é importante, gente? Bora parar aqui rapidinho a leitura. Você vai com roupa de praia para um casamento? Você vai com vestido de festa para uma praia? Você vai com roupa de ginástica para o escritório? Você vai com roupa de escritório para a academia? Não. Roupa de praia é roupa de praia, roupa de festa é roupa de festa, roupa de academia é roupa de academia, roupa de trabalho é roupa de trabalho, roupa de passeio é roupa de passeio e a roupa velha de mendigo de ficar em casa é roupa velha de mendigo de ficar em casa. Sim ou não? Então, da mesma forma, não é qualquer roupagem que vai nos defender, é a roupa certa, no momento certo, na hora certa. Essa é a roupa que vai nos revestir. Então aqui Paulo está dizendo, eu vou dizer para vocês qual é a roupa certa. Eu vou continuar a leitura, ele diz assim, vistam de toda a armadura de Deus. Lembrando, Paulo está escrevendo a carta aos Efésios no momento em que ele está preso e muitos soldados ficavam à sua guarda. Então ele olha para aqueles soldados e pensa no natural aquilo que é espiritual. Ele diz assim, estejam vestidos de toda a armadura de Deus para que possam estar firmes contra as ciladas do diabo. Há uma condicional. Quando é que eu estou firme contra as ciladas do diabo? Quando eu estou revestido das armaduras de Deus. Aqui Paulo, no mundo material, trazendo para os dias de hoje, era como se ele estivesse dizendo, olha soldado, você vai entrar numa comunidade perigosa, aonde o tráfego ou a milícia toma conta, então pronto, te reveste. Você quer vencer essa luta, então te reveste. Porque se você se revestir, você vai ficar de pé, mas se você não se revestir, você vai morrer. E é isso que Paulo está ensinando nos dias de hoje para mim e para você, se fosse trazer isso para uma realidade atual. E aí ele continua, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, e sim contra principados, potestades e príncipes das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Deixa eu falar algo pra você, não é o teu marido que te afronta, não é a tua esposa que te repudia, não é a tua sogra que levanta bruxaria pra você, não é a amante que te roga a praga que são os teus adversários. Os teus adversários não estão aqui no primeiro céu. Os teus adversários, como os meus adversários, estão no segundo céu.
Significa que a minha luta também acontece no segundo céu. Significa que não adianta colocar nada nas redes sociais, porque isso não vai resolver o teu problema. Significa que não adianta passar a mão no telefone ou digitar uma mensagem no WhatsApp, afrontando a outra parte, tentando situar ela daquilo que está certo e errado segundo a tua visão. Isso não é a tua guerra. Essas não são as pessoas que são os teus adversários. Os nossos adversários e a nossa guerra acontece no segundo céu. E é a primeira coisa que eu tenho que ter total entendimento. A gente está lutando com as pessoas erradas e esquecendo quem está por trás disso tudo. E aqui Paulo está nos advertindo: ei, a tua luta não é contra o sangue, não é contra a carne, mas a tua luta acontece no segundo céu. Isso significa que hoje você olha para o teu cônjuge e não vê nele a pessoa que você um dia escolheu para caminhar contigo até o fim da vida. Isso significa que você olha para as pessoas e diz assim: aonde o caráter foi parar? Aonde a dignidade, o caráter, a verdade deixaram de existir na vida dessa pessoa? Alguém que vive o pecado faz e dá frutos do pecado. Então o Senhor está dizendo para mim e para você: a tua luta é para libertar. A tua luta não é para matar. A tua luta é de libertação, tirar das cadeias aonde Satanás atua. Aqui no primeiro céu há demônios que andam pelos lugares e eles nos odeiam. Mas eles são os soldados mais rasos. Os soldados mais potentes, esses estão no segundo céu. E é lá que é a nossa luta. E aí Paulo continua. Quais são os recursos que a palavra está dizendo para mim e para você para a luta? Ele diz assim no versículo 13 de Efésios 6. Portanto, toma de toda a armadura de Deus, para que possais se estar revestidos, ou seja, protegidos no dia mau. E havendo feito tudo, fique firmes. Eu só vou ficar firme se eu estiver revestido. Não adianta você sair de casa: Senhor, muito obrigado por esse dia, me protege. Senhor, me reveste de toda a armadura que a tua palavra fala em Efésios 6, 10, até o versículo 18, para que nenhum mal recaia sobre a minha vida. Amém, em nome de Jesus, amém. E Deus está interessado em ladainha? Deus quer relacionamento. Deus quer que você declare com a sua boca: Senhor, nesse dia me reveste de toda a armadura que a tua palavra fala em Efésios 6, a partir do versículo 10. Vem e me reveste do teu capacete, entrega a tua espada. Eu preciso declarar e dizer para qual objetivo é cada uma daquelas armas. É uma geração preguiçosa e eu estou incluída nela. Queremos resultado daquilo que não fazemos. Queremos ter o corpo malhado do verão, mas ninguém vai para academia. Queremos ter saúde, mas está todo mundo tomando refrigerante e comendo fritura. Queremos um relacionamento extraordinário e não movemos um só dedo para a construção desse relacionamento extraordinário. Então não fique dizendo que está demorando por aquilo que você não está pedindo. E principalmente por aquilo que você não está buscando. Os frutos que você está recebendo são das orações que você não fez. O que você está vivendo, o que eu estou vivendo, são frutos da oração que não fizemos. Mas deixa eu dar uma palavra de esperança para você nessa tarde. Se hoje começarmos a orar, vamos começar a receber os frutos daquilo que oramos. A oração não é um sentimento, da mesma forma que o perdão também não é. Da mesma forma que o amor, muito menos. A oração é um ato, ou seja, uma ação. Aí hoje eu não sinto no meu coração de orar. E Jesus está te olhando e dizendo: mas minha irmã, tu tá esperando sentir o quê? Hoje eu não sinto de perdoar. Você nunca vai sentir. Eu não sinto de fazer. Não vai fazer. O dia que a gente esperar um sentimento, senta e te balança numa cadeira de balanço. O que acontece na cadeira de balanço? Eu só me distraio, mas sair do lugar eu não saio, não. Que é algo para Deus, dá algo para Deus.
Quer o extraordinário de Deus, seja extraordinário com Deus. Mas seguindo a leitura, a palavra vai dizendo, versículo 14 de Efésios 6, estáis, pois, firmes, tendo cingindo os vossos lombos da verdade. A verdade é o quê? É a cruz. A verdade é a cruz. Em seguida, Paulo diz, calçados os pés na preparação do evangelho da paz. A paz que vem de onde? Ela vem da cruz. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Isso é tão importante, gente. A nossa fé todos os dias é abalada. A nossa fé todos os dias é testada. A nossa fé todos os dias atravessa pelo seu próprio deserto. Porque a minha fé vai ser testada quando eu olho as circunstâncias. A minha fé vai ser provada quando eu não vejo os frutos da minha oração acontecendo. A minha fé é testada quando vem um enviado de Satanás dizer para você, desiste disso daí, vai viver sua vida, você é jovem. Uma mania de dizer que a gente é jovem, né? Ô, Jesus. Dá vontade de dizer, ô, minha irmã, tu virou dentista ou dermatologista para estar preocupado com a minha cutis, se eu tô jovem, tô velha, se eu preciso de botox ou não? É uma história de você é jovem, vai viver a sua vida, que dá vontade de dizer, viva a sua e deixa a minha de lado. Sabe? A nossa fé é testada nesses momentos que alguém usado pelo inferno, e pode ser até a tua mãe, tá? Porque a minha também faz isso. Pode ser até você, se você não vigiar a sua boca. Vem e dá um aconselhamento errado. Ainda há pouco eu li uma frase de autor desconhecido, que se alguém souber quem é o autor, daí me diz, porque lá não tinha referência, aonde dizia assim, chore no quarto, mas sorria na sala. Porque quem não pode resolver os teus problemas também não precisa conhecê-los. Aqui é uma referência a fecha a porta do teu quarto, ora em secreto, para que em secreto o Senhor fale com você. E em secreto as tuas orações sejam respondidas. Para de contar o que acontece na tua vida para todo mundo, até pro poste da rua. Quem não resolve o teu problema não precisa saber da tua história. Quem não resolve a nossa vida não precisa tomar conta dela. Entende? A nossa fé é testada nesses momentos e é nessa hora que eu preciso ter o meu coração resguardado. E eu faço isso como? Revestido de toda a armadura de Deus na minha vida. Dentro desse contexto, se você não souber usar cada uma das armaduras descritas aqui, você não vai saber se defender dessas coisas. A vida ela não é fácil para ninguém, por mais que hoje, quer dizer, todos os dias eu digo isso para vocês, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de estar aqui, a vida não é fácil para ninguém. Tá todo mundo atravessando seus próprios desertos, suas próprias dificuldades, suas próprias condições adversas. Mas isso não significa que dentro da adversidade Deus não possa trabalhar. Sabe uma das coisas que agrada a Deus, e eu vou desvirtuar um pouquinho o tema disso, porque o Espírito Santo está dizendo que eu faça isso. Hoje mais cedo eu estava olhando umas coisas e eu me vi me emocionando com a vitória de alguém. Você quer saber se você está no caminho certo? É quando você fica feliz com a vitória de alguém. As tuas lágrimas, tu vai até encontrar quem chore junto contigo, mas a tua felicidade serão poucos que irão celebrar junto com você. Eu não conheço essa pessoa, é alguém das redes sociais, e quando eu vi a dimensão daquilo que Deus tem feito na vida dele, e era como se eu estivesse naquele lugar, não no lugar dele, porque aquilo dali é o do Senhor para com ele, mas era como se eu estivesse naquele lugar entendendo o sentimento de gratidão daquele homem naquele momento. E eu comecei a orar pela vida do homem sem nem saber por que eu estava orando.
Isso é Deus purinho na nossa vida. É quando eu consigo, mesmo nas minhas dificuldades e adversidades, me alegrar com a vitória dos outros. E eu só consigo fazer isso tendo um coração resguardado. Porque um coração que não é resguardado vai pensar assim: para que eu me alegro com o outro se a minha vida está um caos? Por que eu preciso perdoar o outro quando eu que fui ferido? Por que eu preciso orar e interceder pela vida de alguém que nesse momento escolhe viver o pecado? Isso são setas de Satanás. Setas sugestivas que, se não estivermos revestidos de toda a armadura dele, não conseguimos prevalecer. Antes de ler Rebecca Brown, aprenda primeiro o que são as armas e as armaduras de Deus e como você pode utilizá-las. Antes de ir para a batalha espiritual, aprenda primeiro a fechar as arestas para que você possa ir para o fronte sem legalidade e o inimigo não venha te afrontar. Ser afrontado nós seremos, mas se você tiver legalidade, você vai ser envergonhado. E é isso que Apocalipse 16:15, o texto que nós lemos ainda há pouco, está dizendo. Não adianta correr se não souber andar. Dentro das armaduras, a primeira delas é o cinto da verdade. Seja verdadeiro. A verdade doída é pior do que a mentira que tem frutos maus. É melhor o preço de uma verdade do que as consequências de uma mentira. E aqui Paulo está dizendo: o cinto da verdade, ele liberta, ele une a armadura. A verdade é o que nos une ao Senhor e, por consequência, as suas bênçãos. Jesus é a verdade. Não é o conselho de quem está na sala que está a verdade, mas é a voz de quem está no quarto que diz para você qual é a verdade. Isso significa que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. A verdade eu vou encontrar na palavra. Antes de começar a live, eu tiro a sexta-feira para meditação, oração, para que eu possa entrar aqui cheia da presença do Senhor. E eu comecei a escutar uma pregação e o pastor dizendo: eu preguei no domingo, quando eu chego em casa, que eu abro as redes sociais, uma das minhas ovelhas escreve: Jesus, fala comigo. Olhei para aquilo e respondi: minha irmã, Jesus está mandando te dizer que ele não tem Facebook. Se levante e vá orar. A verdade eu encontro dentro da oração, e da oração que é pautada na palavra. A verdade eu não vou encontrar no conselho do coleguinha, eu não vou encontrar nos grupos de restauração, muito pelo contrário, quem está desistindo quer te convencer para desistir junto com eles, ok? A verdade eu vou encontrar na palavra. A segunda arma de defesa é a couraça da justiça. Quem é a justiça? A justiça é o Senhor. A couraça, ela protege o nosso coração, os nossos sentimentos. A justiça que Jesus nos entrega nos protege do pecado, do erro, do fracasso. Quando nos arrependemos dos nossos pecados e nos decidimos por Jesus, ele apaga toda a injustiça do pecado no nosso coração. A terceira arma de 5 de proteção são os sapatos da prontidão do evangelho. Isso significa que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, Senhor. É Deus quem guia os nossos caminhos. São os sapatos que protegem os nossos pés. O evangelho que protege e guarda a nossa trajetória. A vontade de proclamar o evangelho que vai nos ajudar a evitar a cometer erros. Temos o escudo da fé. A fé que vence o inimigo, a fé que vence o cansaço, a fé que vence a apatia, a fé que vence o desânimo. O escudo vai nos proteger dessas setas de Satanás, que vêm através de notícias, que vêm através de circunstâncias, que vêm através da boca de pessoas que amamos. É o escudo da fé que vai nos proteger daquela voz que diz no nosso ouvido: ei, não vai dar certo. Tá perdendo tempo pra quê? Esquece isso daí.
É o escudo da fé que vai se levantar à nossa frente, não permitindo que sejamos alcançados. E por último, de 5 das 6, nós temos o capacete da salvação. Qual é a função de um capacete? Proteger a cabeça. Em que lugar a batalha se encontra entre o bem e o mal? Na minha mente, isso desce para o meu coração. Então, o capacete vai proteger a minha mente, os meus pensamentos, para que eu não cometa o pecado, para que eu não seja... Ai, meu Deus, a palavra... Não é submetido, Jesus, influenciado, tá? Por palavras de pessoas que não deveriam me influenciar, que me protege da escravidão, que não permite que os meus pensamentos sejam de coisas ruins ou de ansiedade. E por último, a armadura precisa de uma espada. E essa é uma arma que serve para a defesa e serve para o ataque. A espada, a Bíblia vai dizer que a palavra de Deus é como uma espada que corta dos dois lados. Isso significa que por um lado ela nos defende e por outro lado ela ataca e fere os nossos adversários. Hoje o Senhor está fazendo uma pergunta para você. Está pronto para essa batalha? Você quer ficar pronto para essa luta? As armaduras de Deus nos conduzem para a batalha, mas a vitória acontece quando nós permanecemos vestidos com ela. Hoje, antes da gente finalizar, eu quero fazer um convite muito especial para você. Eu quero te convidar a aprender mais sobre isso e colocar em prática sobre cada uma dessas armas, para que você possa ver o teu milagre chegar. A partir de hoje estão abertas inscrições para o Dons 6ª edição. Eu quero dizer para você que a sua inscrição ela não é só para você aprender sobre algo. A sua inscrição vai botar comida na mesa de quem não tem dinheiro para pôr comida na mesa. A sua inscrição vai trazer alimento dos céus e alimento físico para quem não tem nenhum dos dois. Que é algo importante para Deus, faz algo importante. É uma oferta que você é abençoado e uma oferta que você abençoa. Então, toma posse da tua vitória. Eu te convido a fazer parte da 6ª edição. Quando terminar a live, nós vamos colocar o link. Mas muito mais do que isso, eu te convido a aprender a andar para que você possa correr. E quando você correr, o teu milagre vá de encontro a você. A gente está entrando em setembro e o fim do ano já vai apontando. Eu quero que ao chegar dezembro, mais famílias possam dizer: eu e a minha casa servimos a Deus, reunidas, juntas e principalmente restauradas. Amém? Uma boa tarde, fiquem com Deus e simbora botar fogo nessa seara e eu vejo vocês a qualquer momento por aqui. Amém? Beijo!